Uniclac. Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir uma outra temática muito importante em atualidade, que se refere lá à reforma trabalhista, aprovada pelo governo Michel Temer, sancionada pelo governo, e que entrará em vigor no mês de novembro deste nosso ano de 2017. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, pessoal, a gente precisa lembrar que hoje as relações privadas de trabalho no Brasil, tanto no campo quanto na cidade, são regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, criada lá na década de 1930, durante o governo Getúlio Vargas. Vamos nos recordar, antes da década de 1930, vigorava no Brasil um pensamento que nós chamamos de liberal clássico, sob o ponto de vista econômico. Os liberais clássicos, advogam a ideia de que o Estado não deve interferir na economia, de que a lei da oferta e da demanda funciona, e que essa lei da oferta e da demanda funciona como uma mão invisível do mercado, nas palavras de Adam Smith, o pai da economia contemporânea, a levar preços e quantidades para uma condição de equilíbrio. E qual é a condição de equilíbrio? Aquelas nas quais a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Portanto, toda intervenção governamental gera uma assimetria de relação entre a oferta e a demanda, em prejuízos a ofertantes e a demandantes. Isso justificava, no Brasil e em boa parte do mundo, que não houvesse uma legislação trabalhista que fosse muito atuante. Vigorava, via de regra, a chamada, abre aspas, livre negociação entre patrões e empregados. Bom, a tese era de que essa livre negociação, no embate entre a oferta e a demanda, o chamado ótimo econômico seria alcançado, porque se a oferta fosse maior do que a demanda, o preço, que é o salário da classe trabalhadora, cai. Se a oferta de trabalhadores for menor do que a demanda, o salário sobe e, portanto, haveria um equilíbrio naturalmente alcançado entre a quantidade ofertada de trabalho e a quantidade demandada de trabalho pela dinâmica do próprio mercado. Bom, infelizmente, na prática, não é isso que se verifica. Na prática, o que se verificou historicamente foi uma relação que muitas vezes foi marcada por uma hiperexploração do capital sobre o trabalho. A gente observa, por exemplo, que em plena primeira Revolução Industrial e mesmo durante a segunda, os trabalhadores foram submetidos a condições aviltantes de trabalho, como longas jornadas de trabalho, sem equipamento de proteção individual, tendo apenas um dia único de descanso, normalmente aos domingos. A contratação e a demissão se davam à revelia da vontade do empregado e das suas necessidades, atendendo a demandas exclusivas por parte do empregador. Muitas vezes se submeteu essa classe trabalhadora a condições periculosas, aviltantes à sua saúde e por aí vai. A partir de movimentos da classe trabalhadora, como a formação de sindicatos, de grandes grupos sindicais e de uma luta intensa, os trabalhadores foram pouco a pouco ganhando espaço na legislação pelo reconhecimento do Estado Nacional de que a relação, na maioria das vezes, embora não todas, não é uma relação simétrica entre o capital e o trabalho, de que nesta corda, muitas vezes, o peso maior está sobre quem detém maior poder econômico, e nesse caso, em boa parte das vezes, no capital e não sobre o trabalho.
A partir daí, se criaram legislações no mundo inteiro que foram protetivas da classe trabalhadora. Dentre esse esquema de proteção, no Brasil, por exemplo, se criou o salário mínimo, né, nacional, em alguns casos, mais recentemente, o salário mínimo regional, se permitiu, né, a criação das férias, no caso brasileiro, com o direito ao recebimento do pagamento de 30 dias de férias, mais o abono salarial de 1/3 sobre as férias gozadas. No Brasil se constituiu o final de semana remunerado, se constituiu no país o pagamento do 13º salário, enfim, uma série de benefícios protetivos da classe trabalhadora. Porém, a gente observou, né, que, sobretudo a partir, né, da década de 90 e mais recentemente, nós tivemos uma nova onda liberalizante, né, nas relações trabalho-capital, que chega aos Estados Unidos, à Europa e agora chega ao Brasil com o governo Temer. A alegação dos governos europeus, americano e agora do governo brasileiro é que as relações de trabalho mudaram ao longo das últimas décadas e que muito da legislação brasileira em específico era uma legislação que não atentava para novas formas e necessidades de trabalho, como, por exemplo, o trabalho temporário, o trabalho intermitente, ou ainda o trabalho realizado dentro do lar, o chamado home office, mas a serviço da firma. Não estava previsto no Brasil uma negociação mais direta entre patrões e empregados sobre cláusulas consideradas não essenciais das relações de trabalho, como jornada de trabalho, banco de horas, parcelamento de férias e por aí vai. Tudo isso vai gerar, então, um movimento do governo brasileiro, amplamente apoiado pelo nosso parlamento, de uma reforma trabalhista. Essa reforma, então, pode ser vista por dois vieses. O primeiro viés é daqueles que defendem a reforma, que vão dizer que foi uma modernização, embora muitos aleguem que tenha ficado, inclusive, aquém daquilo que seria o desejável. Essa reforma vai permitir, por exemplo, situações que no passado não ocorria, como, por exemplo, a demissão de comum acordo entre patrão e empregado, que não existia na legislação anterior, a presença do home office, a presença do trabalho temporário, do trabalho intermitente, da possibilidade da terceirização, inclusive, de atividades fim da empresa e não somente de atividades meio, do parcelamento das férias, da possibilidade de não se computar, né, tempo de treinamento, almoço, lanche, intervalo, como jornada de trabalho efetiva e por aí vai. Tudo isso, segundo alegam lá, né, os defensores da reforma, trará maior modernidade para a relação capital-trabalho, permitindo, em tese, ampliar o número de empregados no Brasil, a consolidar dentro da legislação aqueles que estavam, né, alijados desse processo, dando mais flexibilidade para as empresas adequarem a sua contratação ao nível de demanda que elas têm. Por um outro lado, aqueles que são contrários a essa reforma dizem que ela, na verdade, é uma reforma que interessa fundamentalmente ao capital e não aos trabalhadores, já que ela permite uma série de flexibilizações, né, por parte da contratação e da manutenção do trabalhador, mas que a relação, né, entre trabalhador e capital não é uma relação simétrica, ela é assimétrica. E que a reforma, ela prejudica a capacidade da classe trabalhadora de se organizar para exigir os seus direitos e as suas demandas. Fato é que, no meio dessa discussão, nós tivemos a promulgação da nova regra trabalhista, embora alguns pontos dessa regra trabalhista sejam motivo aí
de arguição junto à Procuradoria-Geral da República, que levou o caso até o Supremo, né? E colocando que, em alguns casos, a reforma alija frontalmente o direito dos trabalhadores e que fere a Constituição brasileira. E, portanto, a gente tem que agora analisar cada um dos tópicos dessa reforma para a gente tentar entender os seus pontos principais. Beleza? Então vem para cá, vamos falar disso, né? O presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei da reforma trabalhista, que faz uma profunda mudança na legislação trabalhista e altera mais de 100 pontos da consolidação das leis do trabalho, criadas lá entre a década de 30 e o início da década de 40, ainda no governo de Getúlio Vargas. As novas regras estão previstas para entrar em vigor em novembro, portanto, 120 dias após a sanção presidencial. Mas o governo já se comprometeu a enviar uma medida provisória para o Congresso Nacional, alterando alguns pontos da nova legislação. Então temos que ver, né, como é que isso funciona. A primeira mudança é agora a possibilidade de que as férias não sejam mais corridas de 30 dias, mas que elas possam ser parceladas em 3 momentos. Então as férias anuais de 30 dias, a partir de novembro, poderão ser divididas em 3 períodos a depender do desejo do empregador. É ele que determina o período das férias, sendo que um deles não pode ser menor do que 14 dias. Antes, o parcelamento era proibido. Também ficou definido que as férias não poderão começar 2 dias antes do fim de semana ou de um feriado, para que esses dias não sejam, abre aspas, comidos pelas férias. Então agora, ao sabor do empregador, ele determina o período de férias que pode, dentro do prazo aquisitivo de 1 ano, ser dividido lá em 3 períodos. Um deles, não pode ser inferior a 14 dias, mas os demais podem ser parcelados. A outra questão é a demissão em comum acordo. Antes, só havia 2 possibilidades. Uma demissão, né, por parte do empregador, que poderia ser justificada ou injustificada. A demissão injustificada é aquela que não é amparada em nenhum artigo da CLT, né? E, portanto, o empregador, por um motivo qualquer, imaginemos uma queda na demanda ou uma insatisfação com o rendimento com o funcionário ou qualquer outra, ele faz lá uma demissão injustificada. Neste caso, o empregado teria direito ao aviso prévio e mais ao pagamento de uma multa correspondente a 40% do saldo do seu fundo de garantia por tempo de serviço. Lembrando que o fundo de garantia por tempo de serviço corresponde a 8% da remuneração do empregado e que deve ser depositada mensalmente pelo empregador. A outra possibilidade era da demissão justificada, quando, nesse caso, há uma previsão legal. Imaginemos a hipótese, né? Que o trabalhador foi pego furtando ou roubando o estabelecimento a qual ele trabalha. Ou ainda, que ele tenha abandonado, né, o seu local de trabalho, ou que ele tenha cometido um ato, né, grave, né, previsto em lei que lese a empresa a qual ele trabalha. Isso daria motivo a uma demissão justificada. E, nesse caso, o empregador não precisaria pagar o aviso prévio e muito menos, né, a multa sobre o saldo do FGTS. A segunda hipótese é quando o trabalhador pede demissão. E, nesse caso, observe que o aviso prévio cabe ao empregado e não ao empregador. E, nesse caso, ele não tem direito ao saque, né, do FGTS e nem tem direito à multa, né, rescisória sobre o saldo do FGTS. Pois bem, agora isso foi mudado pela lei. Antes da reforma, caso o trabalhador se demitisse ou fosse demitido por justa causa, ele não tinha direito de sacar o FGTS, seguro-desemprego, nem recebia a multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Esses benefícios e indenizações só eram recebidos pelo funcionário no caso de uma demissão sem justa causa.
Agora, no entanto, o trabalhador e a empresa possuem uma nova alternativa. Juntos, eles podem rescindir o contrato em comum acordo com a garantia de alguns benefícios para o trabalhador. Nesse caso, o funcionário recebe uma multa de 20% sobre o saldo do FGTS e pode retirar até 80% do fundo. Ele não possui, no entanto, o direito ao seguro-desemprego. Por um outro lado, os sindicalistas dizem que o risco aqui é de que haja uma pressão do empregador, dificultando a relação de trabalho, tornando ela insuportável para o empregado, até que este entre num acordo, mesmo que forçado, para poder rescindir o contrato de trabalho. E, de fato, isso é algo que eventualmente pode ocorrer. Outra questão. A demissão em massa, no passado, ela determinava que tinha que ser comunicado à Justiça do Trabalho, que muitas vezes negociava entre patrões e empregados para que essa demissão em massa não fosse realizada, ou ela fosse realizada em menor escala. Havia uma forte pressão do sindicato para que ela não acontecesse, para proteger os trabalhadores. Agora, a demissão em massa não precisa ser autorizada. Embora não haja lei sobre o tema, a Justiça considera uma jurisprudência de que os sindicatos devem ser incluídos no processo de demissão em massa dentro de uma empresa. Com a reforma, ficou definido que não será necessário que o sindicato autorize qualquer tipo de demissão em massa. E isso, dizem os sindicalistas, pode afetar severamente o emprego, sobretudo em grandes empresas, que se sentiriam, então, mais livres para poderem demitir massivamente os trabalhadores. O intervalo do almoço pode diminuir. O intervalo do almoço antes era de 1 hora corrida. Agora, ela poderá ser reduzida até 30 minutos. E, nesse caso, o trabalhador poderia, então, pegar o restante do tempo que ele não gastou com o almoço e reduzir da sua jornada diária de trabalho. Então, por exemplo, o trabalhador que almoça em meia hora poderia pegar essa meia hora e utilizá-la para sair mais cedo do seu local de trabalho. Alguns trabalhadores, inclusive, gostaram dessa opção, porque não gastam 1 hora para poder almoçar. Por um outro lado, de novo, os sindicalistas alegam que aqui poderá haver uma pressão da empresa para que o trabalhador diminua o seu horário de almoço para manter, por exemplo, uma linha de produção funcionando sem interrupções, e que isso se daria em prejuízo do trabalhador, por exemplo, que gaste lá mais de 30 minutos para comer, como, por exemplo, aquele trabalhador que eventualmente mora próximo do seu local de trabalho e que se desloca até em casa e que utilizava esse tempo para almoçar com calma, com a sua família, descansando um pouco para voltar para a jornada de trabalho. Então, essa é uma outra situação que a reforma trabalhista traz. Então, o intervalo de almoço, que hoje é de 1 hora, poderá ser reduzido em até 30 minutos, caso haja um acordo coletivo para jornadas com mais de 6 horas de duração. O banco de horas passa a ser negociado individualmente. Antes, o banco de horas era negociado de maneira coletiva. Então, o sindicato e a empresa negociavam a criação de um banco de horas, onde o trabalhador poderia ser dispensado mais cedo em determinados momentos, criando lá um conjunto de horas favoráveis à empresa e que a empresa poderia utilizar esse banco de horas quando ela necessitasse que o trabalhador ficasse com uma jornada mais alongada sem pagar a hora extra. Pois bem, isso era negociado de sindicato para a empresa. Agora, a legislação permite que isso seja criado de maneira individual. Então, a empresa pode negociar com cada trabalhador de cada setor, de cada segmento individualmente, a criação de um banco de horas para aquele funcionário. Então, eventualmente, ela pode dispensá-lo mais cedo, entrar em férias coletivas e ir para o banco de horas para depois
ela então utilizar esse banco de horas no momento em que ela mais precisar. De novo, o sindicato coloca que essa flexibilização fragiliza as relações de trabalho, porque a firma tende a ser impositiva na criação do banco de horas, muitas vezes dispensando o trabalhador quando ele não deseja e exigindo a sua presença quando ela necessitar. Então, o chamado banco de horas é um sistema de compensação de hora extra permitido por lei, em que as horas excedentes trabalhadas em um dia são compensados com a diminuição da jornada num outro dia. Antes da reforma, esse mecanismo precisava ser negociado numa convenção coletiva de trabalho, em que as horas extras precisam ser compensadas em até um ano. Vencido esse prazo, elas deveriam ser pagas em dinheiro com um acréscimo de 50%. Agora, o prazo do banco de horas, vai ser zerado, com as horas compensadas, é menor de até 6 meses. Porém, agora é permitido que o banco de horas seja feito via acordo individual. A negociação entre trabalhador e empregador pode facilitar as negociações que se adequem às necessidades específicas de uma empresa, mas, teoricamente, isso pode causar prejuízos ao empregado. Um restaurante de praia, por exemplo, pode aumentar as horas extras dos seus funcionários na época de alta temporada e conceder dia de folga nos meses seguintes com baixa movimentação. Os críticos à mudança alertam, no entanto, que se o poder de barganha do trabalhador for pequeno, ele acabará tendo que ceder às regras impostas pela própria empresa. O intervalo antes da hora extra foi suprimido. Antes da reforma, os trabalhadores tinham direito a uma pausa de 15 minutos antes da hora extra de trabalho. O tempo de trabalho na empresa. Pelo texto da reforma, algumas atividades no âmbito da empresa deixam de ser consideradas parte da jornada de trabalho. Por exemplo, as horas de alimentação, higiene pessoal do trabalhador, como escovar os dentes ou tomar banho, a troca de uniforme, inclusive horas de estudo, como, por exemplo, a qualificação que o trabalhador sofre para exercer a função, passa a não ser mais considerada hora efetiva de trabalho. Então, se o trabalhador, eventualmente, tem lá uma hora de estudo, antes de entrar no local de trabalho, de toda sorte ele terá que cumprir a sua jornada, que diariamente deve ser mais ou menos de 8 horas. A jornada, qual é a regra atual? A jornada atual é de 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais, podendo haver até 2 horas extras por dia. Na nova regra, a jornada diária poderá ser de até 12 horas, com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais, ou 48 horas com as horas extras e 220 horas mensais. O trabalho intermitente, por período, A legislação atual não contempla essa modalidade de trabalho. Agora, com a nova regra, o trabalhador pode manter um vínculo que não é temporário, é um vínculo permanente, mas com trabalho intermitente. Por exemplo, uma empresa de restaurante poderá ter o seu trabalhador registrado, mas que ele trabalhe com garçom só sexta, sábado e domingo. Os outros dias da semana, ele poderá vender a sua força de trabalho para outrem. Tudo bem? Então, o trabalhador poderá ser pago por período trabalhado, recebendo pelas horas ou diária. Ele terá direito ao FGTS, a férias e previdência e ao 13º, porém, apenas de maneira proporcional ao tempo trabalhado. Observe que o trabalho intermitente é diferente do trabalho temporário. Trabalho temporário é contrato por tempo de trabalho determinado. O trabalho intermitente não tem prazo, mas eu só chamo aquele trabalhador quando eu preciso dele, definido em contrato.
No contrato, deve estar estabelecido o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor do salário mínimo por hora ou a remuneração dos demais empregados que exerçam a mesma função. O empregado deverá ser convocado com no mínimo 3 dias corridos de antecedência. No período de inatividade, ele pode prestar serviço a outros contratantes. Então, aqui se cria uma facilidade para o trabalhador que muitas vezes vende a sua força de trabalho para mais de um empregador, né? Então é o caso, por exemplo, de nós professores, é o caso do garçom, né? É o caso daquele que, por exemplo, trabalha com manutenção de máquinas. Ele pode, alguns dias da semana, ter um contrato com uma empresa e trabalhar, né, naqueles dias e nos outros dias vender livremente a sua força de trabalho. Porém, os sindicatos dizem que isso pode fragilizar a relação de trabalho, porque a empresa, né, ela tem um contrato de tantos dias que lhe interessa, mas os outros dias pode ser que o trabalhador não consiga vender a sua força de trabalho no mercado, porque ele disponibiliza não a semana inteira, mas apenas alguns dias. Trabalho remoto, o chamado home office, né? A legislação atual não contempla essa modalidade de trabalho, e isso é considerado por alguns um grande avanço, que é a possibilidade de você trabalhar dentro da sua residência. Isso já ocorre, só que hoje, normalmente, a relação se dá por contrato temporário, ou ainda se dá, né, na forma da pessoa física, o empregado, criar uma empresa jurídica para então prestar serviço para o empregador. Essa modalidade agora passa a ser disciplinada. Então, tudo que o trabalhador usar em casa será formalizado com o patrão via contrato, com equipamento, gasto de energia, internet, controle do trabalho por tarefa e por aí vai. Foi definido também o trabalho parcial. A CLT prevê a jornada máxima de 25 horas por semana, sendo proibida a hora extra para o trabalho parcial. O trabalhador tem direito a férias proporcionais de no máximo 18 dias e não pode vender dias de férias. Com a nova regra, isso muda. A duração pode ser de até 30 horas semanais, sem possibilidade de hora extra, ou de 26 horas semanais, né, com até 6 horas extras, pagos com acréscimo de 50%. 1/3 do período de férias pode ser pago em dinheiro. Outra questão, a negociação. Qual é a regra atual? Convenções e acordos coletivos podem estabelecer condições de trabalhos diferentes das previstas na legislação apenas se conferirem ao trabalhador um patamar superior ao que está previsto em lei. Ou seja, a negociação só pode acontecer se for em benefício do trabalhador. Então, é da legislação para cima. Esse é um ponto polêmico que está sendo questionado pela PGR. Na nova regra, convenções e acordos coletivos poderão prevalecer sobre a legislação. É aquela ideia do acordado ter valor maior do que o legislado. Assim, sindicatos e as empresas podem negociar condições de trabalho diferentes das previstas em lei, mas não necessariamente num patamar melhor para os trabalhadores. Em negociação sobre a redução de salários ou de jornada, deverá haver uma cláusula prevendo a proteção dos empregados contra a demissão durante o período de vigência do acordo. Esses acordos não precisarão prever contrapartida para um item negociado. Os acordos individualizados de livre negociação para empregados com instrução de nível superior e salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do benefício do INSS prevalecerão sobre o coletivo. Então, aqui há uma discussão, né? Porque se eu posso negociar algo que terá valor maior do que o legislado, qual é o risco que se corre, né? De que a empresa force uma negociação que se dá em detrimento da classe trabalhadora e em benefício do empregador, já que ela tem um poder econômico maior.
Por um outro lado, aqueles que são favoráveis vão dizer que a livre negociação tem a capacidade de gerar uma condição que pode ser satisfatória tanto para o empregador quanto para o empregado e garantir a realização de empregos. Então, a reforma trabalhista não terá possibilidade de negociação de alguns itens. Por exemplo, férias de 30 dias, FGTS, 13º, descanso semanal, esses pontos foram mantidos como na CLT. O que se pode negociar é remuneração por produtividade, troca do dia de feriado, enquadramento do grau de insalubridade, divisão das férias em 3 períodos, jornada de trabalho, banco de horas, plano de cargos, teletrabalho e por aí vai. Ok? Abraço grande para você. A gente se encontra numa próxima aula. Até lá!